é um dojo familiar. E nesse dojo familiar, a gente eventualmente também traz pessoas de fora, mas normalmente são amigos que vêm treinar. Mas muito mais as minhas netas, meus filhos, minha esposa, minhas noras. A gente não treina aqui. Então, foi feito isso mais para satisfação de quem não consegue parar muito de pensar marcial. A gente, quando entra para as artes marciais, passa uma fase, que a gente chama de fase de maluco, né? Onde você fica o tempo todo fazendo movimento, pensando o movimento. Eu acho que eu nunca consegui sair dessa fase. Eu não acredito que eu tenha vivido um dia que não esteja doente numa cama, eu não tenha pensado num movimento marcial, ou que não tenha pelo menos feito um movimento imaginando um ataque, imaginando uma defesa, com forma de exercício. E eu lembro, certa ocasião, eu estava indo para o colégio, e eu estava preocupado com um determinado kata, né? Fazer determinado kata, e lembrando que aí eu lembro que eu dei um kiai no meio da rua, junto do povo. Então, é uma coisa que é bem interessante no artista marcial. Hoje, a nossa conversa é sobre o Kyushu. Então, antes de qualquer coisa, eu queria saber o que é que vocês sabem sobre o Kyushu? O que é o Kyushu? Da onde ele veio? Qual é o princípio do Kyushu? O que vocês lembraram? O que vocês... Eu conheço aquilo que foi visto. O Kyushu é o nome japonês. Mais ou menos em 1898 foi dado esse nome, Kyushu. O Kyushu, na realidade, ele veio do Dimak chinês. Na Coreia, o que configura parecido com o Kyushu é chamado de Kuksu. Mas o Kyushu, quando ele foi instituído no Japão, era a partir de algo que foi trabalhado no século XIII, na China, que era um monge taoísta, que depois foi para o templo Shaolin. Eu tive, inclusive, a oportunidade de visitar um dos templos Shaolin que tinha a estátua desse mítico mestre. Digo mítico mestre porque ninguém sabe direito se aquilo é uma coisa real ou se é mito, né? Que haveria desenvolvido também o Tai Chi Chuan. E qual era a finalidade do Kyushu? Na realidade, era baseado na medicina tradicional chinesa. E o que é que ele refletiu junto com outros estudantes, com outros pesquisadores, também acupunturistas? Eles imaginaram o seguinte: se a acupuntura consegue harmonizar, será que era possível também gerar uma desarmonia utilizando os princípios do domínio, contra-domínio, os princípios da medicina tradicional chinesa, utilizando como objeto de domínio, objeto de controle, os 5 movimentos da medicina oriental, da medicina tradicional chinesa? Então, diz a lenda que ele subornou um responsável por determinada prisão e ele treinava nos detentos. Isso mesmo, que coisa macabra. E a partir daí surgiu o nome que era o Pontos da Morte. Bom, muito provavelmente houve coisas aí que não são éticas, né? Quando isso foi para o Japão, que foi mais naquela área de Okinawa, a partir da técnica do estilo da garça, né? Que fala-se também no Mundo-Chique, aquele livro que fala sobre esses segredos. Isso foi mais ou menos em 1889, mais ou menos por aí. Então, isso foi desenvolvido a técnica que era chamada de Kyushu Jutsu, porque foi unido também a perspectiva dos movimentos de torção, movimentos de
e a coisa ficou. E até 82, 1982, existiam mestres que eram dessa linhagem que estruturou o Kyushu. É mais ou menos por aí. Então, o Kyushu tem um componente marcial muito significativo, mas também, quando entrou para essa linha de pesquisa por esses professores, esses mestres no Japão, na ilha de Okinawa, entrou também uma linhagem terapêutica muito significativa. A gente achar que um contato e um ataque seria possível se trazer o que é que o show, com toda a sua apresentação, seria uma infantilidade. Seria mais ou menos a mesma coisa de você chegar, aquele cara é lutador, ele é lutador de boxe. Então eu vou passar para ele durante um dia judô, ele vai saber judô. Isso não existe. No curso de educação física, você passa um semestre aprendendo judô. Não são 100 mesmo, né? Uns 4 então, e você sai, e é um absurdo dizer que está formando um profissional que possa conduzir aulas, até mesmo para criança, isso não existe. Então, o Kyushu é uma coisa muito mais profunda. Mas no momento que a gente traz essa possibilidade de vocês ouvirem falar, conhecer como é que funciona, no mínimo a gente planta uma semente para que haja uma curiosidade a respeito do que é o Kyushu, como é que eu posso utilizar o Kyushu no meu dia a dia. E as possibilidades são grandes, até mesmo no contato rápido assim. No que se diz respeito, principalmente, às técnicas de reanimação, que eu reputo extremamente importante e que devem fazer parte da formação de todo instrutor, de todo professor, e não de um faixa preta que está no primeiro passo, né? Quando chega a faixa preta, a gente começa a estudar. Tá? A minha trajetória no judô começou em 1969. Na realidade, em 69, a gente não começou nem direito no judô. Era alguma coisa parecida com o judô, mas se chamava de jujutsu, se chamava de jiu-jitsu. Logo depois, em 72, eu comecei a treinar com a família de Otto Moraes. Em 1975, eu passei a treinar com o professor Arruda. Em 1978, eu comecei a treinar com o professor Tadao Nagai, e aí continuei até onde eu estava, participando de competições, participando do judô competitivo, vamos dizer assim. Concomitantemente com isso, em 1972, eu conheci o Karatê, que foi onde eu me dediquei de forma mais enfática. Peguei preta de Karatê, mesmo tendo começado depois de judô no Karatê, e só muitos anos depois, eu já era quinto dan de Karatê, eu já era preta de judô, quando eu conheci o Kyushu, que foi no ano de 2009, com a vinda aqui para o Brasil, o Carsten Dan e de Jane, são da Dinamarca. A partir daí, começamos a treinar com um grupo de forma muito constante as técnicas de Kyushu. Então foi um aprendizado intensivo. Nós nos reuníamos, treinávamos, tanto é todos faixas pretas, todo faixa preta, pelo menos terceiro, quarto dan. E aí, num período de um ano, nós recebemos o primeiro nível é considerado faixa preta de Kyushu, e posteriormente, a cada 2 anos, nós tínhamos a vinda do Castro para cá, para o Brasil, ou a ida nossa para a Dinamarca, para a Finlândia, para fazer o treinamento do Kyushu. Isso é só para vocês terem uma ideia de como a coisa funciona. Então vamos lá. Muito interessante.
E eu vou mostrar mais ou menos para vocês, primeiro, um aspecto terapêutico e depois a gente trabalha um pouco o aspecto marcial. O amigo que está vindo pela primeira vez me dê a satisfação. Isso. Explique bem, explique. Choro. Ele trabalha na perspectiva de utilização de pontos, de angulação e de intenção. Pontos, angulação e intenção. Vamos testar como é que está o equilíbrio do nosso amigo, a força. Baseado nos dois braços. Eu vou tentar baixar teu braço para encostar na minha mão e você não vai permitir. Dobra essa perna agora. O pé da base não pode estar mexendo, aí você tem a condição de sustentar com as costas. Eu vou tentar baixar o braço para encostar aqui. Resista, não permitindo o teu braço, tá? Por fora. Você não pode mexer o pé. Pode até cair, mas você não pode mexer o pé. Tem que sustentar sustentando sem mexer o pé. Se você quiser encostar, não deixe. Não deixe. Não deixe encostar. Cai, na tendência cai. Vamos repetir, mais de uma vez. Muito só, vou tentar encostar aqui. Não deixe encostar. De pé, pode encostar. Não pode encostar. Cai, não é isso? Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou intencionar um ponto que trabalha a musculatura paravertebral. Vê se vocês vai ser. Ok? Repete, faz, entra aí e segure forte. Vou tentar abaixar, tá? Sentiu a diferença? Ok. Então, isso mostra como a gente pode induzir o corpo, por exemplo, para ter mais força. A gente pode também pensar no inverso. Eu vou tentar baixar teu braço. Fecha a mão e eu vou tentar, usando dois dedos, baixar o braço dele. Segure forte. Dá para segurar, não dá? Tranquilo. Atencionar aquele equilíbrio de forças yin e yang, tá? Segure forte. Cadê? Não sai da força. E agora eu vou fazer o contrário. Em vez de fluir nesse sentido, vou fluir no sentido de trás. A força retorna. Isso não é no mínimo interessante? No mínimo interessante. Puxa. Tem uma coisa muito interessante que pode fazer com isso. Partindo dessa premissa, se eu vou receber um soco no bolso, vem aqui, fica aqui, posição de combate, e você vai avançar aqui na minha mão. Volta. Pode fazer bem devagarinho, só o movimento. Volta. Não, deu 8 aqui, eu não sabia. Volta. Imagine um soco desse no bolso. Se eu for tentar tirar, pode ser que ele tenha muita força no braço. Conforme comigo. Então, eu simplesmente fazer isso, querer, ou um ajudante quer, ou um instrutor quer, fica complicado. E qual é a premissa do Kill Show? Vocês lembram do que aconteceu quando eu passei a mão rapidamente na mão da pessoa? Quando a gente faz um toque primário na mão, aquela energia yang recebe a informação de que chegou no objetivo. Ao chegar no objetivo, qual é a tendência? Contração máxima. E depois da contração máxima, tem o quê? Relaxamento. Então, mais uma vez, né? A vida mais para lá, você vai avançar e volta. Fica mais fácil tirar. Você sentiu como a mão foi com mais facilidade?
quê? Presta atenção bem aí. A mão, quando vem, eu fiz um leve toque. Um leve toque. Esse leve toque trouxe para o corpo a informação. Chegou no objetivo. Feito o leve toque, eu simplesmente ele vem e a mão vai. Ela naturalmente vai. Então, um outro princípio é esse. As defesas, de forma geral, e aí eu estou indo mais para o karatê, mas a gente sabe que o judô tem a parte de ateniuasana, né? Tem a parte da pancada, também, como fala de soco, raquete, tsuki, os chutes, o chutô, as batidas, faz parte, inclusive, de kata no judô. Isso pode ser utilizado na premissa do Kyushu, de sempre existir um toque antes de uma defesa. E quando a gente vai para o karatê, como é que é a defesa, por exemplo, de o Uchiuke, que é aquela defesa? Ó. Como é feito? Não é isso? Não é isso? O que é que vocês acham que é isso daqui? É só um trilho para a mão passar por baixo? Não. É o toque. Jodang o quê? O que é que vocês acham que é isso? Ah, é só para poder marcar aonde vai fazer a defesa? Não. É o toque. Às vezes, a coisa fica escondida. E era essa a intenção. Esconder para que a coisa não ficasse para todo mundo. É um toque antes da defesa. Gedambarai, que é a defesa para baixo, de forma geral. Na parte Gedam. Como é feita? Não é isso? O que é que vocês acham que é isso? O que é que vocês desconfiam? Toque, bem. Imagine a pessoa vai tentar pegar alguma coisa na minha cintura por aqui. O movimento é esse. E é só isso. Não é no mínimo interessante? E por que esse primeiro toque aqui? Para que a ação que está na força máxima chegue na força máxima, que é a Liana, chegando na força máxima, começa o yin, começa a enfraquecer. É a hora que eu vou fazer a varrida. Outro aspecto muito interessante é no que se diz respeito a querer fazer torções. Vamos imaginar o seguinte. Imagine aqui, nosso colega, fecha a mão. Não pergunta, tá? Segura. E o quê? Um único motivo, um ponto de relaxamento. Não é uma coisa relativamente simples. Então, são técnicas que facilitam o processo. Imagine outra situação. Ele está aqui e eu vou tentar puxar ele. Você resiste, tá? Estou puxando. Ele sustenta nele. O que vocês acham que ele veio? Ele deixou. Ele deixou, ele fez. Ele deixou dessa forma. Então, pessoal, existe também outra lei do show que diz que é a lei do pai e da mãe. O pai, de forma enfática, chama e faz com força. A mãe avisa. E ao avisar, a pessoa vem. Quantas vezes vocês veem esse movimento? É o avisar. Eu estou, nesse primeiro momento, só trazendo para vocês conceitos. Rafael, lembro de Rafael. Deixa Deixa não, você. Rafa está aqui e eu vou querer
fazer com que ele se deite. Tá certo? Vou empurrar pela sua cabeça e vou tentar fazer com que você se deite. Você não vai permitir. Você não quer se deitar. Dá para segurar? Dá. Tá. Abdômen forte, pescoço forte. Continue segurando, tá? Não sei deixa não, pô. A gente não falou Vai, para deixar, vai, Rafael. Um pouquinho, não, fica aí. segura Rafael aí. tá... Agora ele já sabe. É a primeira Vai vez que eu deitar. veio aqui, pô. Segura aí. De jeito nenhum. Vou tentar. Eu não acredito. Não disse a vocês que agora eu ia? Uhum. Quem foi, Rafael? Tu quer dormir? Acho que ele tá cansado. Não é no mínimo interessante No mínimo. como é que uma passagem de mão nas costas Se arrepiou. imediatamente desestrutura toda a energia do core. Ele ficou arrepiado. Ó, desestrutura o core. Um movimento simples. Isso como é que pode ser aplicado nas artes marciais? Pequenas alisados em determinadas partes do corpo vão gerar um relaxamento. Deixa eu ver se a Luciana vocês têm me dá doença. Poxa. Levante-se. Veja outra coisa interessante. Fique aqui na frente, tome uma posição de combate. E Não é pra faça deixar, como não. o Marconi fez. Você vai fazer um ataque, um soco, você dentro da técnica, você não vai deixar. Mas você também Ele luta taekwondo. você vai dar o soco aqui. E volta. Mais uma vez. Normalmente o ataque é esse, não é isso? Repete. Isso. Agora aqui, rosto. Bem dormido, bem dormido. Que foi, E a Rafael? pessoa vem. Não, pô, não deixa não. Como é que isso acontece? É uma coisa muito simples. No momento que eu ataque vem e eu faço a retirada, eu deslizo a mão. Ao chegar no rosto, eu faço esse movimento. Que é diferente se eu quiser forçar o rosto assim. Vou tentar forçar o teu rosto. Não permito. Não tá? deixa. É tranquilo? Sentiu a diferença? Por quê? A lei do pai e da mãe. O pai forçando a mãe indo devagar. Relaxa. Mas ele gostou do seu toque. Percebi isso. Tem uma... Entende? Você percebe? Quando existe a força, ocorre isso. Como é que eu posso aplicar também isso no judô? Eu sou pesadão, mas tu é quase faixa preta. Aliás, eu vou pedir para que você aplique o impulsionamento. Não precisa projetar. Aí você vai fazer a entrada do impulsionamento e vai me elevar. Tá bom? Se tu não fizer, eu vou desmanchar aqui, viu? Isso, volta. Repete. E funcionamento. Tranquilo? Ao fim, faça o funcionamento. Bora, pô. Bora, menino. Ele tá rindo da mão deles. Uma diferença simples. Um toque num ponto que é chamado de chu do dorso dos rins. Pessoal da medicina tradicional chinesa. Os rins guardam o quê? Que energia? Essência. Resistência. Essência. Os rins. Se eu vou no ponto reflexo do rins e eu dreno essa energia, aquela força para projeção foi reduzida. Não, mas aí na Vera é mesmo diferente. Não estou dizendo que é impossível ser feito uma projeção. Eu estou dizendo de coisas que facilitam ou dificultam um processo. Tranquilo? Quer que eu vou para trás, só para entrar limpo, fica em dupla, e sentado e o outro ao lado. Está fazendo o exercício da descida do corpo, tá? Pode ficar aqui. Vocês aqui? Eu tô filmando, Daniel. O exercício, estica as pernas, só com a mão na testa,
tentem devagar, de forma gradativa, fazer com que a pessoa se deite. E a outra pessoa vai segurar. De forma gradativa. Segure, segure. Veja até onde ela resiste, para você ter só parâmetros. Ele quer te humilhar, ele quer te destruir. Ele quer te destruir. Dá para segurar. Dá para segurar aqui. Agora sim tem força. Olha lá. Certo? Tenta aí. Agora você dá. Isso, deu. Agora, o que é que eu quero que você faça? No momento que você inicia a descida aqui, botou força, sentiu que houve resistência. Eu quero só esse movimento. Experimentar. Bota força. Difícil de segurar, né? Deixa eu ver se eu é. Porque Sérgio é um. E já é treinado. É rufo. Não é lá segurando. Vai sair nas forças poucas. Então segure forte. Ah, sim. É porque foi Leonardo. Eu só me Ele quis. Quer que segura? E se perder o óculos, vai perder no cabelo. Né? É isso aí. Vai ter que um pouco de força, né? Não, veja só, pessoal. Não é tocou e arreia, não. Você bota uma força. Segura aí. Força. Resistir. Não, a resistência. Deixou de existir a resistência. É só isso. E por que isso funciona? Eu acho que ele errou aqui porque você ainda continua. Quebrou minha resistência. Mas ele quer que eu caia sozinho. Não, cair sozinho. Ele deve ter parado. É que a pessoa exatamente no primeiro momento eu fiz e Não aí, foi, aí fez gradativamente não, a força vai. Vai Porque a cair. resistência está lá, instalada. Mas ele não vai. No momento que você passa a mão, E pode variar de fazendo pessoa o para pessoa, né? percurso do meridiano da bexiga inverter-se, a pessoa cai porque perde o ti que está sustentando, que está trazendo tônus, a musculatura é reduzido. E é só isso. Absolutamente só isso. Tá bom? Tentem mais uma vez. Gleice. Agora. Troquem. Eu consigo entender esse negócio da luz assim. Eu gostei da cara de crescer. É o fluxo, né? Deixa não, Tilson. Aí o cara já tá caindo no lado. Na frente, Leite. Sim. Você tem que olhar. Então, bota a força aqui embaixo. Não, mas viu? Agora ele vai. Então, pessoal, vocês viram um princípio. Isso é um princípio. Como é que eu vou utilizar isso? Tem inúmeras formas de utilizar isso. Inúmeras formas. Você pode começar. Você está no combate. No combate. Pegou, aí puxou. Veio aqui, escorregou aí. Já deu uma puxada. Fez uma puxada. A partir daqui, uma conta. Eu pensei também na hora da entrada, tem que pôr estrangueiro. Aí, pronto. Perfeito! Olha. Perfeito! E aí eu aproveito. Rafael, pra cá. Tu és a entidade do. Tá só aqui, velho. Rafael tá aqui. E aí eu vou pedir para esse entidade mais fraquinho aqui. Só empurrando ele para baixo, forçar o Rafael a sentar aqui no secretário. Não deixa, Rafa. Você tá no Não estou sendo você. Aqui, uma coisa é fazer isso, outra coisa é para baixo. Tenta. Botar isso para baixo. Tenta. Não. É difícil, não é isso? Ok. Então, pessoal, fica difícil colocar ele. Então, se sustenta aí. Não deixa eu estar sempre atrás, não, tá? Uma coisa simples. Depois isso aí, Rafael. Explica pra gente, pra gente entender. Não, Weber, tu tá Você- querendo quanto aí para essa conversinha? O que foi feito, pessoal?
É uma técnica, é a mesma técnica Do frugal. da passagem da mão nas costas. Sendo que é aqui. Mas é ao puxar, mãe e tudo. E etc. Puxa e desce. Puxa e desce. Querendo descer aqui. Segura. Complica, né? Ela vem dormindo, dormindo. Movimento aonde? Na área de vesícula biliar. E desce. Então, às vezes, quer fazer o giro da pessoa. É um movimento simples. É um reconhecimento que você não vai. É mais ou menos. Movimento é outra coisa. Depois a gente vai fazer depois. Essa é mais ou menos isso. Estou aqui. Um movimento simples, onde eu faço caminho na vesícula biliar, que é essa área. E a entrada. Falar em vesícula biliar, outras coisas que vocês devem ter visto no Tio Show. Isso eu não gosto de fazer em treinamento, porque aquilo ali é toma. E normalmente eu só começo a ensinar algumas técnicas que têm a ver com mais quando vocês aprendem a minha animação. Mas eu quero falar do princípio do desmaio. Existem pontos, por exemplo, aqui, ó, vesícula biliar, e aqui também, vesícula biliar. Vesícula biliar 20, e aqui 13, 14, 15. Qualquer pancadinha aqui, assim, ó, veja que não é a pancada aqui. Não, a pancada aqui. Qualquer pancadinha aqui, somada por essa angulação de pancada, uma angulação para cima, em torno de 15 graus, você não vai levar isso assim, mal. Você vai só dizer o que é que você sente quando eu dou essas duas pancadas de forma alinhadas, tá? Presta atenção. Uma tontura, não é? Perfeitamente. Se essa tontura for feita, estou aqui, apertei esse ponto, intestino grosso número 4. Possessão demoníaca. Bati nesse ponto. É o primeiro momento. A pessoa fica sensível. E vem para a batida aqui, pá. A tendência a existir um desmaio dentro. Porque eu tiro a energia aqui, e aqui, a sensação, principalmente, se for utilizando esses dois pontos, é uma sensação de colapso, de desmaio. Então, é ficar muito atento a essas coisas, certo? Dá para tirar primeiro? Olha, tem um vídeo, sumiu um senhor, né? Ela vai pegar ele por trás. Aí, eu não sei se isso é. Mas aí o cara derruba o outro com o movimento da orelha. Ele, o cara vai pegar ele aqui assim, aí, quando pegar na orelha dele, ele joga. Então, isso acaba, de certa forma, eu ainda tentei defender, tá? Na situação mais. Diferente. Por exemplo, outras complicado. coisas. Eu falei para vocês de angulação. Agora eu vou falar de forma de fricção. Existe aqui atrás o meridiano, que é chamado de triplo aquecedor. Se eu faço isso nesse meridiano, não tem repercussão. Mas se eu faço isso, presta atenção. Viu a diferença? Porque é um ponto que responde à fricção. Ele não responde à pancada. Então a gente precisa, no Tio Show, estudar, além de ponto, de angulação, a gente precisa estudar a forma de fazer a batida. Fala-se muito nisso. A técnica de remoção das pernas. Mas para que isso ocorra, você tem que estar com a respiração perfeita e a pessoa tem que estar sem estar atenta às contrações da musculação. Tá? Mas é mais ou menos o seguinte. Observe o que é que você sente no seu corpo.
perde força nas pernas. Não é isso? Agora, eu já fiz isso em pessoas que a pessoa não sentia absolutamente nada. Por quê? É a singularidade. Existem pessoas que têm esses pontos mais fechados pela musculatura. Ou têm aspectos emocionais que bloquearam as sensações que têm a ver com o intestino grosso, que é elemento metal, que tem a ver com mágoas. Por exemplo, uma pessoa que teve muitas mágoas na vida, a tendência é formar uma espécie de camisa de ferro. Couraça. Por isso Uma tem gente que, couraça. quando eu faço essa técnica aqui, dá moléstia, não pega. Eu sinto em mim, mas tem gente que você... Pois é. Você pode... Você viu que quando eu apertei as pernas, Mas eu peguei uma ocasião, um rapaz, um dentista, inclusive ele. Eu fui demonstrar a técnica. Eu botei com relativa força, nada. Eu botei com muita força e nada. Mas tem a ver com o histórico de vida da pessoa, que já gerou como se fosse uma espécie de bloqueio. Desenvolveu a técnica de camisa de ferro instintivamente por aspecto de proteção emocional. No que se diz respeito a pode botar o kimono agora, porque eu vou utilizar a parte da batida no corpo e o kimono na mente. Estou muito feliz dessa parte dele, no show que eu tava. Mas é mesmo, porque era o mais moderno. Uma vez uma aluna minha ficou lá querendo puxar o ligatame e um menino e nada, ela botou o pé, nada. Aí eu disse, faz isso aqui, ó. Tenta aqui. De G4. Deitei. Aí eu digo, ó, porque você está querendo só puxar. E tem uma pessoa que ele pode bater. Não, tem logo, não é não. Aí eu disse, você já estava mais ou menos nessa posição, aí estava com o pé aqui, vai devagarzinho, e tu travou lá. Travou e nada. Então a pessoa fazer isso aqui. Eu pressionei e rodei. Quando eu rodei, Alavanca guiando. Tudo é alavanca aí. No que se diz respeito, pessoal, a parte não abre de soco. Observe que coisa interessante. Normalmente, tu fosse do taekwondo, né? Ela quer dizer taekwondo, só Perguntou. Taekwondo, só uma piada. Normalmente, nas artes marciais, como karatê e taekwondo, se fala muito em o soco ser no meio do corpo. Tu não viu isso aqui, ó? O soco seja no meio do corpo. Não é isso. E eu já vi renomados professores falando sobre isso. Quem sou eu para estar dizendo que está errado? Mas existe uma coisa chamada dinâmica, cinesiodinâmica. Me faça uma gentileza. Bote a mão bem forte no meio do... Essa seria o soco normal aplicado pelo karatê. Eu vou tentar desviar para um lado e desviar para o outro, e você vai resistir, tá? 2 dedos só. Para o outro. Faz teu nome aí. Então não. Vai, não vai? Vai. Agora faz o seguinte, em vez de botar aqui, bota um pouquinho mais para cá e segura forte. Percebeu a diferença? Mas quando tu quer o cara aqui, bota no centro, não? Ele quer que você pode. Não, nem recordante. No centro. Tem que ter, tem que ter. No centro, eu vou tentar empurrar para lá, tá? Vou tentar empurrar para lá. Foi Meu relativo. toque com esse menino tá demais. Não, foi com relativa facilidade. Agora só o seguinte: sai daqui do centro e vem para cá. Aqui. Sustenta. Sentiu a diferença? É. Completamente diferente. Por quê? Mecânica. Aqui eu estou com essa musculatura encrustada e essa musculatura alongada. Quando eu faço isso, elas estão em equilíbrio. Mas por que as artes marciais clássicas, Shotokan, não disseram que era no centro? O que é que vocês acham?
Para não revelar tudo segredo, né? Alguém que passou para ele lá, não queria. Perfeitamente, Abel. Quem passou veio da onde? De Okinawa. Como é o soco do karatê de Okinawa? É aqui. Não é. Então, são pequenas modificações que têm a intenção de fazer o encobrimento da informação. É uma coisa simples. Outra coisa muito interessante, que aí não faz parte do que o show. Essa técnica que é muito utilizada no karatê, que pode ser utilizada com a base com oculsidades, pode ser utilizando nequastidades, normalmente. Mas essa mão normalmente é aqui, não é isso? Por que não aqui? Por que será que não aqui? Uma defesa que é muito utilizada, inclusive essa defesa é muito utilizada. Porque essa daqui vem para cá e não aqui. Vamos fazer um teste? É o seguinte, faz um e puxa para o riquete, puxa a mão para lá. Fique com a mão forte aí, forte mesmo. Agora eu quero que você, além da mão aqui, você venha com essa mão e faça esse movimento para fazer o chutoqueiro. Puxando para cima. Puxando para cima. Para fazer o quê? O bloco parar na área mais ou menos do punho, passando pelo... Qual é esse daqui? Porque você é do... Então é chutoqueiro, não é para trás, é para cima. Segure. Segure. Agora volta para trás. Puxa o riquete. Qual é o que tem mais força? Muito simples. Mas por que isso? É uma questão de fazer controle de energia. Quando eu faço o chutoqueiro com a mão aqui, eu estou bloqueando a saída do vaso da concepção. Eu estou trazendo ti para os ombros. Diferente disso. Puxei para cá, imediatamente perco força. Estou aqui, a força desce. Em duplas, experimentem isso. Testar com a mão empuxada, em riquete, segurando forte, o outro tentar afastar. E depois a mesma coisa, fazendo esse movimento com a mão. Experimentem em duplas. Naquela questão. E o chutoqueiro puxando a energia para cima. Experimentem. Olha isso, vamos. E é aqui. Mão aqui. Mão é sempre aqui. Aí puxa aqui. Mão puxada. E segura forte. Você vê que ao segurar forte aqui, isso aqui já ficou fraco. Agora experimente fazer a mesma coisa. Não. Só deixa o mão direitinho. Peraí, deixa eu passar aí. Aqui é por. Nem vou parar. Segura forte. Repete. Bota para frente. É imediato. Tá vendo? Aí empurrar para fora. Essa é a posição. Força também é seguinte. Puxa. Puxa, faz isso. E desce. Relaxa. Essa é a posição. Bem forte. Bem forte. Segure forte. Segure forte. Isso, vai lá com a mão lá para trás. Fecha a mão. Puxa bem para trás. Segure forte. Não faz, não. Tem que fazer. Só
final eu vou fazer a parte de restauração. Por enquanto eu quero preparar vocês para a parte, inclusive, de ATMI. ATMI Watson, né? Que não é uma coisa que é cotidiana do judô, mas que em situações de rua podem ajudar. Para quê? Para ser mais efetivo? Você deve ter melhor. Veja só, eu até discordo, sabe? Porque deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quais as artes marciais mais fatais? Mais fatais. Não sei. Mais fatais. A arte marcial mais fatal é toda aquela que projeta. Vocês já imaginaram uma pancada de uma altura de um Bolsonaro no chão? Ultimato Vocês também. imaginaram uma pancada do Bolsonaro no chão, professor? Não tem impacto maior. Eu fiquei Força da com a aceleração, queda, peso. super mal, né? Então, se eu puder jogar o cara para cair de cabeça e ombro. Não tem soco que É se aproxima. fatal. Ah, eu vou aprender defesa pessoal, o cara vai me dar um soco e vou dar uma Bolsonaro. Você corre o risco de você matar bêbado em primo. Aconteceu no esporte, em Casa Amarela. Aconteceu quase esse ano, né? Queda, e numa queda não aconteceu, não. Então, Escola pública. as artes marciais mais fatais são as que têm no seu arcabouço de técnicas projeções. Então, eu não estou falando, pessoal, de tatame de 40 milímetros, não. Eu estou falando de concreto, eu estou falando de asfalto, eu estou falando de chão. Então, para que eu aprender um soco? Para evitar que eu tenha, a qualquer situação de defesa pessoal, a possibilidade de gerar morte. Então, se você consegue reduzir um ataque com uma pancada que a pessoa sente, mas é num ponto só, aquilo ali é diferente de eu pegar um camarada, fazer o seu nague, empurrar ele no chão, mata. Eu não estou falando de tatame, eu estou falando de chão. Então, para que então a parte de atenuase? Atenuase para preparar uma projeção, se for o caso, também é muito importante. Na preparação do golpe, o cara segurou minha mãe. Eu simplesmente querer tirar é complicado. Mas se eu seguro, ao segurar, bato na área genital. Ele já perdeu a força. Aqui, bate, vum. Perdi. Se eu for simplesmente vir aqui para querer fazer isso, ele já me bate, ele me projeta. Mas olha, ele segurou. Bati. Bati. A partir daí faço o seguro. Isso aí eu ficar no meio. Completamente diferente. Então, a pancada, o ATMI, não é para ser mais perigoso. É para fazer um sequencial. Porque o perigoso é a projeção. Então, se deve evitar, num confronto, que seja um confronto, quando está se tentando atenuar a situação, até pelos princípios éticos do judô, fazer um ATMI. Melhor combate é aquele que não acontece. Fazer um ATMI. E, se possível, fazer um ATMI de uma forma que não quebre a pessoa. Por exemplo, vou mostrar outra coisa para vocês aqui. Vem para cá. Imagina eu dar um soco aqui no meu. Quebrar mandíbula. Vai ser uma bagaceira. Ricardo Eugênio vai ter que ter trabalho com isso. Agora, existe um pontinho aqui, ó. Exatamente em cima da entrada do nervo mentônico. Um ósteozinho. Um buraquinho. Que tem uma saída de um nervo. E se eu dou um rápido toque nesse lugar? Vê a sensação. Vai querer ver. Não, vai acontecer nada. Vai, né? Presta atenção. Já sentiu? Eu só fiz esse movimento. Vocês imaginem se isso é feito com um movimento onde haja quadril. É uma pancada que não fratura, mas gera o quê? Não sei se tu a cabeça em vez. Passando energia assim mesmo. Perfeitamente. Ele tem uma pequena convulsão, quase com a concussão, mas também é por causa dos
nervoso. Da mesma forma, se eu quero botar uma pessoa para baixo, quero empurrar para baixo, existem pontos aqui que eu posso fazer movimentos simples, como movimento de para cima e para baixo. Para cima e para baixo. E a pessoa vai naquele movimento, quase que de forma instintiva. E eu evito ter que quebrar o rosto da pessoa, ter que fazer uma batida. Dá trabalho para né? De cada gente, né? Tranquilo, então? Então vamos trabalhar um pouco a parte de atenuagem, de defesa, o instinto da defesa e do ataque. Como é que a gente vai fazer isso? 2 a 2, um na frente, outro atrás. Um da frente só vai fazer esse movimento. E, pessoal, o que é fundamental quando a gente está aprendendo movimentos novos? Gerar sinapses. Novas sinapses. E eu gero novas sinapses assim? Não. Eu gero novas sinapses fazendo movimento lento, para que o outro se aproprie do movimento, fazendo as sinapses para que aquelas sinapses elas adquiram aos poucos quase que um reflexo. Então, De mielinização, né? perfeitamente. E olhando, observando, a gente chama isso de percepção por neurônio espelho. Então, como é que vai ser? Uma posição quase que normal, você vai fazer esse movimento, avançando perna, a nível de rosto. E quem está na frente, vem devagar, fica com você aqui, você vai avançar devagar no rosto. Quem está aqui vai fazer só esse movimento, ele vai trocar, e ele foi para lá. Aí vem novamente, tudo dando sempre a mesma mão. Por enquanto, a mesma mão. Vem de novo. Fez 2 vezes, aí a outra mão. Não. Então, agora eu fiz. Mas eu fiz. Hoje eu elevo, eu tive posição. Faça isso, abre a Então é aqui. Entendeu? É Mas isso. eu faço isso. Não é isso? Sim. Jamais. Os joelhos não podem ficar assim. Os joelhos estão levemente flexionados, com os pés apontados para o oponente e o quadril em diagonal. Esse movimento. Isso. Ó, cabeça para cima, jamais para baixo, jamais muito. E no centro, ombros relaxados. Isso. E aí eu vou lhe atacar no rosto, você vai fazer um leve toque com essa mão. Perfeito. Não, eu sou leve toque com essa mão. Aí você faz essa sobe. Isso. Isso. Peço, deixar passar é melhor que bloquear. E é aquele clássico soco no rosto. Onde, se eu bloqueio, eu consigo fazer uma boa ação. Mas tem gente que é um monstro. Tem que dar um soco desse. Se a gente bloquear, quebra a parte da gente, leva a gente. Mas se você simplesmente vem, deixa, você se transforma numa montanha. Abaixa-se. Vem com a mão por baixo e continua meu movimento. No Aikido tem muito, né? Esse princípio, né? Agora, quando fizer isso, recua um pouco. Não viu como vai? Mas tá usada, Mais uma vez. Bem lento. Bem feito. 6 anos estudando. O que é que está acontecendo? consegui a primeira vez aí. Quando eu faço esse movimento e esse, Isso é que não é no eu capítulo. não posso simplesmente deixar a pessoa ir. Porque se eu deixo a pessoa ir, ela se afasta, chuta, ela se afasta E eu e virei. volta. Eu tenho que fazer isso puxando a energia para baixo. Então vejamos. Ó, esse é o movimento.
puxa a energia para lá. O cara até que só faz nada. Você vai entender que vai balé. Balé. Só isso, você vai elevar. Se está tão focado aqui no meio, abaixa as asas. Vem para outra mão. Não. Bem relaxado. Vá puxando essa mão e vá me dando caminho com essa. Abaixo. De novo, bem devagar. Vale. 1, 2. De novo, bem devagar. 1, 2. Bem devagar. Vira para frente, 1, 2. E agora você está indo assim, ó. Você, quando faz esse 2, você tem que ir atrás da vítima que botou no chão. Com o seu golpe. Ok, vem. Aqui. Eu vou atrás. Eita, aí, não é assim que fez aí? Não, eu vou atrás. Se eu vou dar um golpe aqui em você, você vem por baixo, bem devagar. Vamos ver. Volta o meu caminho para baixo. Perfeitamente. Sem botar nenhuma força. Vamos ver. Muito bom. Vamos ver. Estamos fazendo várias. Muito bem. E é importante que esse movimento seja feito. Isso, esse movimento ele precisa ser feito. Ele precisa ser feito quando eu estou junto com a pessoa. Porque se eu faço esse movimento e me afasto, ele vai até a metade, se recompõe e volta. Mesma coisa, os movimentos de ataque por baixo. Veja que quando eu tiro, eu não deixo ele ir. Porque se eu deixar ele ir, ele tem um retorno. Ele volta. Imediatamente, do jeito que ele está ali, ele pode voltar com chute, ele pode voltar com mão. Agora, se eu faço esse movimento, ele vem por baixo, e eu estou aqui colado nele, as possibilidades minhas são muito maiores. Concordam? A pessoa, eu faço esse movimento. Então, sem problema. Tá resolvido. Dá para aumentar. Agora, se eu quero um soco mais profundo e eu faço um movimento de leveza, veja se fica diferente. Soco leve, com a intenção da energia na ponta da mão. Fica um pouquinho diferente. Ele maruou, Fica com muito mais peso. caiu uma E lágrima ali. E é um soco leve. Como é que isso ocorre no combate normal? Não é aquele soco para fazer campo. Mas é o soco, por exemplo, que eu fiz uma defesa aqui e ele sai daqui. É o soco que eu fiz uma defesa aqui e ele sai daqui. Eu estou chamando de flip. Não, estou aqui. Defendi. Atacou. Fiz a defesa, né? E isso são os ataques de subsequências. Não precisa você defender, puxar a mão para bater. Se você fez uma defesa, daqui, ó, daqui, ó, pancada. Daqui, ó, pancada. E são movimentos curtinhos. E quanto mais leve. Tem como tu falar desse lado aqui? Pensei que uma amiga temporária aí. Está peso aqui, né? Eu vou ficar reto, né? Está peso aqui na mão. O soco Não, você tem que fazer assim. gostoso. É gostoso. Você recebe. Blend. Eu não sou, como é colocar. Masoquista. Masoquista não, mas eu gosto de levar pancada porque eu gosto de sentir. Agora, eu quero dar um pouquinho mais de profundidade. Tem um prazer muito. Isso aí foi matar o cara. Você O Leidson gosta muito também. Ele gostaria de experimentar.
É um Caraca, soco, senti meu coração mas ele é, ó. É esse movimento. Ó. Meu velho. Foi gostoso agora. Foi gostoso esse. Again. Black Label. Agora Ele queria ser Não, é sério. A gente só sabe porque eu gosto. Eu gosto de sentir. É uma diferença, assim, brutal. Eu vi meu coração fazer... bater aqui. É completamente diferente. Soco, tipo uma bola com uma corrente do soco normal. Quando você bate o soco, que é o soco do sistema, são pancadas simples, daqui, ó. Simples, que você faz uma defesa, bate, bate, bate. Então, são movimentos, ó, curtos. tipo uma colher, né? São movimentos curtos Vai girando. e fazendo giro. Essas pancadas elas são extremamente eficazes. Extremamente eficazes. E as pancadas também, onde elas ficam soltas. Por exemplo, estou aqui, vou fazer esse movimento para fazer a derrubada para a vinda. A atração da pessoa pode ser feita com a pancada. Ele já veio pedir. Ele veio fez esse movimento todo. Eu venho cagoneiro, porra. Movimento cagoneiro lá simples. Movimento simples. Eu venho Bati aqui. Para onde é que vai agora esse soco? Olha para cá, para onde é que vai hoje? Para baixo. Para baixo. Observe como é feito. é bom negócio aí, tá? Eu queria ler agora, eu queria pedir. apanhando. Ai, meu Deus. São movimentos simples. São movimentos simples que você usa desde o quadril, passando pelo ombro, cotovelo. E como é que deve ser feito? Como se fosse um martelo. Como é que você bate com o martelo? Tem um prego aqui. Como é que você bate com o martelo? Bom, esse, veja que é soco relaxado. Soco relaxado. Então, essa pancada de soco relaxado É só uma melhor, porque fica relaxado. Relaxado, pessoal. mas é um relaxamento que gera É o chicote. a dinâmica do chicote. O que eu senti no primeiro e senti no segundo são 10 vezes mais. Relaxe, né? Minha avaliação assim, saiu de 1 para 10. E você pode, Todos não sei. para quebrar madeira, Pra cá, faz assim, e bater isso aqui coração quebra. é muito mais eficaz para quebrar madeira. Mas para você mover energia batendo numa pessoa, esse golpe solto, ele é de uma eficácia extraordinária. Joia? Ok, tem situações no treinamento, por exemplo, chega um aluno que está dizendo que está com uma dor de cabeça tensional. Ah, eu gosto disso. Você não vai estar botando a pessoa para treinar. Mas o que você pode fazer? Algum de vocês está sentindo um pouquinho de dor de cabeça? Vamos imaginar que chegou no treinamento uma pessoa que está sentindo uma leve dor de cabeça. Você vai afrouxar o kimono e lembrando que teve dor de cabeça, essa dor de cabeça pode ser tensional. Então existe Do flexo uma grana. É um movimento simples. Primeira coisa a fazer é vir aqui atrás do pescoço, num ponto chamado vesícula biliar vindos, que é um ponto que você remove o vento perverso do corpo. Eu mesmo posso estar pegando no sol, né? É melhor, não tem Melhor uma pessoa fazer. Pode ser Eu faço, senhor. Então, olha, eu venho aqui. A tua dor de cabeça numa escala de 0 a 10, tá? É uma dor de cabeça significativa. Moderado. Então eu venho aqui, a primeira coisa que eu faço é soltar a musculatura do pescoço. Porque pode ser uma dor de cabeça tensionante. Feito isso, eu vou pressionar com esses 2 dedos bilateralmente o ponto vesícula biliar. Para não engordar. Vai para cima, Isso. Eu levanto. entra para baixo. Apertei para cima.
Feito isso, eu venho com essa mão, com esse dedo, e boto ele na ponta do apêndice tifoide. Não. Não, apêndice tifoide é no meridiano, mas não é em nenhum ponto. Sério. E vem com o queixo, entro no ponto do maio, VG20. Tem a pressão lá, não. Para cima, para dentro e para baixo. E aí eu pergunto, a dor de cabeça 5 reduziu. Aí eu repito, venho e solto um pouco a musculatura. Aperto. Fecho os olhos. E agora? De 0 a 5. Agora é 0, né? Agora. Então, veja só. Em segundos, eu tiro uma dor de cabeça 5 para dor de cabeça 0. Em segundos. Com uma técnica muito simples. Sim, Mas vou perguntar uma coisa de Não ignorante. tem relação com vasodilatação, nem relação com diminuição de pressão arterial, por exemplo. Não, isso que eu ia perguntar. Como é que eu sei que é a minha pressão alta? Vou precificar. Porque esse é um ponto que remove o vento. Certo. O vento não é do elemento madeira. É. Diminuindo o elemento madeira, sedando a madeira, eu vou sedar quem? O fogo. Então, melhora, inclusive, a circulação. Então, se eu tiver, independente se eu achar se é pressão alta, Vai fazer isso aí. Lógico, existem outras técnicas que podem ser somadas. E é uma infinidade. Por exemplo, sangrar a ponta da orelha, sangrar a ponta, fazer sangria de ponta de orelha. São outras teve técnicas. uma amigo nosso, Movimento. Mão na cabeça, para quê? Para distensionar a musculatura da testa. Pede para a pessoa fechar os olhos, ó. Distensionou a testa, vem aqui no pescoço, ó, e faz leves movimentos. Feito isso, eu aperto VB20, eu posso usar 2 dedos e o polegar. Aperto para cima, para dentro, para fora. E agora, concomitantemente, pressão indo mais, VG20, pressão na ponta do apêndice Isso pode ser tifoide. feito por outra pessoa, por exemplo, tocando a cabeça. Não, melhor é assim. Inspiro. Entro. Baixo. Imediatamente gera um relaxamento. Se a pessoa, dá uma probabilidade, né? Se a pessoa, por exemplo, está antes de entrar para uma competição muito tensa, às vezes com um pouco de falta de respiração, olha como é que é a técnica. É também de técnica de puxou. Toma. Eu venho para cá, pode relaxar. Eu não quero mais sair. Pode sair, você fala um A pessoa está tensa antes de uma competição. Aqui, nós temos com mais incidência os pontos do intestino delgado, que tem a ver com o elemento fogo. Então, eu vou fazer uma remoção dessas tensões. Venho aqui, ó, 2 batidas. Já foi. Solto. Solto. Quando eu faço isso, eu já distensiono. Aí eu venho para cá, ó, em cima do que a gente chama chudo dorso do coração. Eu apoio na frente do corpo e dou pequenas batidas. De um lado, do outro. Venho depois aqui para a área de rins, apoio na frente, ó. Desço pelo sistema isquiático. Vem. Vê se não dá um relaxamento. Então, isso é muito bom para distensionar a pessoa que está muito nervosa. Dor de cabeça pode ser uma dor de cabeça que tem a ver com emoção. Então, é uma técnica também muito interessante. Não tem, a gente faz. Desmaiar. A desmaiar, está no chão, desmaiar. Tá no chão. Desmaiou. Bota ele numa Depois do estrangulamento, uma queda, qualquer coisa assim. Feito isso, primeira coisa que eu faço
Então, verifique se a pessoa está respirando, ela só está desmaiada, depois de um nocaute, qualquer coisa assim. O que é que a fisiologia manda a gente fazer, mano? Levar a perna. Elevou membros inferiores, eu vou aumentar a perfusão lá. Mas dentro da técnica do puxou, eu vou fazer até uma conduta para o Dá nocaute. aquela porrada que, vamos dizer, não levou. O que é que a gente faz? Pega uma das pernas e bota sobre a outra. Quando eu faço isso, eu evito que a energia se dissipe para baixo. Feito isso daqui, ó, eu venho para cá, eu elevo. E aponto. Cruzo os braços na frente. Feito isso, eu venho para cá, ó, perna apoiando, apoio a testa, vê o que é que você sente, tá? Sentiu o choque? Quando você sente esse choque, imediatamente os olhos se abrem. E a pessoa volta. Voltou! Aí eu posso deitar e elevar as pernas. Então, é um procedimento que antecede você fazer um aumento da circulação na cabeça. Porque primeiro eu quero fazer o quê? Eu quero subir essa energia, não deixar ela ir para os pés, e essa subida é combatida no pescoço. Pode levantar. Cruzo a perna, eu puxo a pessoa, venho a perna atrás, cruzo os braços, apoio a cabeça ali, ó. Assim, feito isso, a pessoa volta. Eu posso fazer o seguinte, antes de levantar as pernas, venho aqui, ó, na área do meridiano da bexiga. Subo com a energia. Vesícula biliar. Subo com a energia. Vesícula biliar. Massageio. Só em fazer isso, a pessoa já volta e volta perfeita. Então, desmaio é a melhor forma. Pode levantar. Isso. Cruzei as pernas, cruzei os braços, massageio, vê a sensação. Só em massagear aqui, já volta. Mas não está voltando. Aí uma pequena pancada aqui. Presta atenção. Viu o choque? Uhum. E aí, ó, veja que eu estou massageando. Isso já volta de forma natural. Então, é uma técnica extremamente eficaz. Vamos mais adiante. Um caso de uma parada cardiorrespiratória. O que ocorre para fazer uma intervenção de reanimação, a gente vai ter que parar aquela condição que normalmente é uma fibrilação ventricular. Com a sistolia não vai ter o que fazer, vai ter que usar drogas. Né? Mas numa fibrilação ventricular, a gente tem como reverter isso. Normalmente, os procedimentos conhecidos, reconhecidos pela biomedicina, imediatamente depois da parada de fibrilação ventricular, é uma pancada sobre a área externa. É chamado de sopro precordial. E que gera uma descarga elétrica de mais ou menos 16 joules. Então, uma pessoa que ainda está com oxigênio circulante consegue parar o coração para depois ele voltar nos batimentos corretos. Mas, às vezes... Tem um reset. É um reset. Esse reset, para ser infinitamente mais eficaz, chegando a quase 50 joules de choque sobre o pericárdio, é um procedimento muito simples. Do mesmo jeito, a pessoa pode ficar sentado. Ficou sentado, pernas cruzadas. Ou isso, que não precisa ser cruzado. Fez isso. Afasta um pouco. E do lado esquerdo da pessoa, aqui atrás, um ponto chamado de tu do coração. Uma pancada com essa parte da mão.
Essa pancada eu não vou bater, porque isso gera um choque no coração. Todo músculo envolve o periférico, ele vai ter um choque elétrico. Então, é uma pancada circular. Duas pancadas. Pá, pá. Feita essas duas pancadas, deita e inicia a RCP no procedimento normal. Como é feita essa pancada? Essa pancada é feita do lado esquerdo, no ponto do meridiano da bexiga, que equivale ao ponto do coração. Então, como é que eu vou fazer a batida? São duas batidas fortes. Deito a pessoa e aí sim inicia o procedimento. É como se fosse um solto precoidal, sendo que aqui atrás eu estou estimulando também o meridiano que leva essa energia para o coração. Então o choque é muito mais forte, é de 40 a 50 joules. Então, cada procedimento que deveria A descarga inicial.